Fala, galera da Placar. O Flamengo flertou com a eliminação. Atuação inacreditável do Flamengo, que não consegue, quebrar retrancas, que é um verdadeiro arame liso, chuta muito pouco. A gente está chegando aqui na Placar TV, da revista Placar. No YouTube, eu convido você a se inscrever, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E também lembrar que o Placar Aberto, que é o nosso programa do Rio, amanhã às 18 horas, tem também o Opinião Placar na hora do almoço. Você acompanha também aqui na Placar. É muito importante você compartilhar, se inscrever. É muito importante você jogar nos seus grupos aí e dar essa força para a nossa programação aí, tá sempre acompanhando a gente. Bem, uma classificação um tanto incômoda do Flamengo, né? Uma classificação onde era um jogo para o Flamengo classificar com sobras, ser primeiro do grupo, golear, ser primeiro do grupo, porque a LDU meteu 3-0 no Central Córdoba, eliminou o Central Córdoba, mas o Flamengo ficou com menos saldo do que a LDU, menos um gol de saldo, mas tem mais gols pró, não bastava o Flamengo ganhar por 2-0, tinha que ganhar por 3-0. E o Flamengo não fez a sua parte e quase foi eliminado no Maracanã. O Maracanã com 66 mil pessoas, 3 milhões e meio de renda, e o Flamengo flertou com a eliminação. O Flamengo, nos últimos 10 minutos, deixou a equipe do Deportivo Táchira mandar na partida, dominar o jogo. O time do Flamengo nervoso, um verdadeiro apagão. E se não é o Rossi, o Flamengo tinha saído eliminado do Maracanã. O goleiro Rossi, hoje o melhor goleiro da América, sem sombra de dúvidas, salvou o Flamengo mais uma vez, como salvou contra o Palmeiras, defendendo o pênalti. Salvou agora também a equipe diante do fraquíssimo Deportivo Táchira num grupo, né? O Flamengo fez 11 pontos junto com os outros dois, mas passou aí no saldo com relação ao Central Córdoba. O grupo que a gente pode dizer que é um dos mais fracos da primeira fase da Copa Libertadores da América. Ok, o Flamengo passou, parabéns, passou, mas o elenco que o Flamengo tem, que é um dos mais caros da América, não pode passar com apenas 11 pontos. Você vê o Palmeiras, que passou com 18 pontos, goleou, né, o Sporting Cristal por 6-0, e o Flamengo não consegue fazer uma grande vitória na Libertadores nessa edição. Mas o Flamengo venceu o Palmeiras dentro do Allianz. Ok, mas uma competição é uma competição e a outra é outra. A gente tem a Libertadores, o Flamengo não mostrou ainda que veio, passou aos trancos e barrancos na conta do Chá, e realmente uma vitória que não serve muito para comemoração para o torcedor do Flamengo, que fica preocupado aí como é que vai ser o restante da temporada. Vai precisar de contratações, isso é claro. E isso tudo muito na conta também da diretoria, que criou prioridade para o Campeonato Brasileiro, colocando bicho mais alto para os jogadores receberem premiações mais altas pelo Campeonato Brasileiro. E está aí o resultado, né? Um interesse, no mínimo, curioso da equipe, que simplesmente teve um apagão e parecia estar acomodada, sem se preocupar muito com o resultado no final da partida. Mas isso aí também acontece porque o Flamengo é um arame liso. O Flamengo chuta pouco, o Flamengo incomoda pouco o adversário na Copa Libertadores da América. No Brasileiro, o Flamengo até que tem números interessantes, mas na Copa Libertadores o Flamengo tem um ataque muito fraco. O Flamengo não conseguiu nem de perto ser o time que é no Campeonato Brasileiro, que é a prioridade. Mas é isso, acho que é o Flamengo tirar um ensinamento disso aí, dessa classificação sofrida, né, essa classificação complicada, como eu disse, na conta do Chá, diante de uma equipe venezuelana num grupo fraquíssimo, né? O Flamengo vai precisar melhorar, vai precisar contratar, e os jogadores precisam entender a importância real da Copa Libertadores da América. Eu vou deixar vocês aqui agora com a coletiva do técnico Felipe Luiz, diretamente do Maracanã, após a vitória. Flamengo 1, Deportivo Táchira 0. Jogo para esquecer, para o torcedor do Flamengo esquecer. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. O objetivo foi alcançado, no final do jogo bem intenso ali, com uma defesa do Rossi que evitou até a eliminação. Qual é a lição que fica dessa primeira fase da Copa Libertadores, né?
E vai ter uma parada grande até a volta agora nas oitavas de final, mas qual a lição que fica e o que fica de aprendizado também para as fases decisivas? O calendário vai afunilando depois do Mundial, das Copas, enfim. Aprendizado que não tem jogo fácil na Libertadores. Todos os que estão na Libertadores são parte de cima da tabela ou campeões dos seus países e não tem jogo fácil. Isso é o que todos vimos, né? Na dificuldade que é ganhar um jogo na Libertadores. Mas até lá, até as oitavas ainda falta muito tempo. E cada jogo é um jogo diferente, é uma história diferente, é uma viagem diferente e até lá ainda, como eu falei, temos muito ainda para percorrer. Felipe, aqui, boa noite. Boa noite. Parabéns aí pela classificação mesmo, chorada, né? Difícil. Mas o que você acha que agora o Flamengo vai ter um tempo até as oitavas, o Super Mundial, ainda tem jogo no Campeonato Brasileiro? Assim, logo depois do jogo, eu sei que é difícil para pensar em qualquer outra coisa, mas o que, em princípio, você ressalta logo, o Flamengo precisa melhorar, você já detectou, para a próxima fase com adversários mais difíceis? Minha cabeça está unicamente agora no Fortaleza. Próximo jogo, domingo, um jogo onde a gente pode continuar vivos, né, no Campeonato Brasileiro, aí lutando pela parte de cima da tabela. Melhorar, sempre temos a melhorar. Todos os jogos nos dá pistas de onde a gente pode evoluir e melhorar como equipe. Oi, Felipe, aqui, Sérgio Lobo. Não é a primeira vez que a gente repara, em várias fotografias hoje, imagens do primeiro tempo, principalmente do primeiro tempo, que só tinha o Rossi da intermediária para trás. Eram 21 jogadores da altura ali da intermediária, daquele bloco central para trás, e o Flamengo com a bola, quer dizer, foi um ferrolho, né? Digamos, nessa expressão muito grande do time venezuelano, que veio aqui já eliminado, enfim, para fazer isso mesmo, para se defender. E o Flamengo já, em outras oportunidades, contra times do Campeonato Brasileiro, já teve esse tipo de dificuldade. Como é que você avalia essa questão para melhorar em relação ao futuro próximo, contra adversários que podem vir repetir esse tipo de esquema contra o Flamengo aqui mesmo no Maracanã? É uma forma de defender que causa dificuldades a todos os times do mundo. Não existe nenhum time que tem facilidades em entrar numa defesa com uma linha de 5 e por vezes era linha de 6 e linha de 7 e os 10 dentro da área. Vimos o Manchester City na final contra o Crystal Palace, bloco baixo, todo time, o Manchester City, que é um dos melhores times do mundo, não conseguiu entrar. Isso sempre que um time vem para se defender é uma opção, mas esse time também sabe jogar, também nos colocou em algumas dificuldades com bola, mas claro, temos que continuar criando esses mecanismos, essas soluções para dar para os jogadores para eles poderem terem mais chance de finalizar. Se eu não me engano, eu vi nas estatísticas, foram 20 finalizações, com 10 dentro da área nunca vão ser muito claras, né? Mas no final o objetivo era ganhar e conseguimos. Felipe aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. O Flamengo começou no primeiro tempo pressionando bastante, a gente já até te perguntei sobre isso, né? Sobre a questão de cercar bem a área, e você tinha dito que faltavam jogadores determinantes, e no primeiro tempo o Flamengo também fez essa pressão e não conseguiu converter em gols, até saiu vaiado pela torcida, enfim. Mas o que eu queria ressaltar é a ansiedade. A gente notou um pouco, assim, um time um pouco ansioso, né? Especialmente no primeiro tempo, tentando abrir logo o marcador e não conseguiu. E aí isso foi complicando, você acha, o jogo do Flamengo? Assim como no final do segundo tempo, quando o Rossi faz a defesa, já estava todo mundo ali meio que desesperado, ali, mais ou menos? Não, Bom, desesperado não é a palavra certa, mas já tinha, enfim. É claro que havia ansiedade, claro que existia ansiedade. Sabíamos que tínhamos que ganhar para passar, tínhamos que conseguir um gol, fazer um jogo onde a gente conseguisse o resultado para poder passar. E essa ansiedade ela sempre vai existir dentro da nossa casa, na frente do nosso torcedor, com o Maracanã, com a torcida que mais cobra. Claro que existe essa ansiedade. Eu, como treinador, posso tentar o máximo possível tirar, mas dentro do campo os jogadores percebem, e como você bem falou, começamos com uma pressão forte, o time deles, eu sempre penso que no futebol é mais fácil destruir que construir, destruíam bem as jogadas, nossas jogadas, nos bloquearam bastante,
e não conseguimos criar essas chances claras. E isso foi causando um pouco de nervosismo com bola. No intervalo tentei tranquilizar um pouco esse sentido, o time melhorou, encontrou o gol e ganhamos o jogo. No final, é normal também que time no mundo que não sofre finalizações, ou sei lá, que passa um jogo 90 minutos sem que chegue na nossa área. Chegaram por forma de escanteio, tivemos chances de tirar a bola, não tiramos, e no final sofremos, mas para isso também está um grande momento do Rossi aí. Felipe, aqui à sua esquerda. Queria saber de você se você considera o teu elenco de um tamanho ideal para uma temporada como essa de 2025, que você ainda tem, além das 3 principais competições, esse Super Mundial pela frente. E qual era também o teu sentimento nesses minutos finais da partida, com a pressão empregada pelo Deportivo Táchira, quando o técnico coloca atacantes em campo e ainda depende de uma defesa salvadora do Rossi, que até agora a gente nem sabe se estava impedido ou não, mas criou todo aquele frisson ali em torno daquele lance. Qual foi a primeira pergunta que você fez? Desculpa. Se você considera que o elenco tem um tamanho ideal. Eu acredito que sim. Para mim, um elenco ideal tem que ter 25 jogadores. Com certeza, nessas janelas, né, de transferências, chegarão peças para reforçar, sairão outras, o que é absolutamente normal, e o que nós temos que continuar aumentando é a qualidade do elenco. O número de jogadores está suficiente. E depois, o sentimento para mim de vitória, de orgulho heróico, 10 dentro da área defendendo e sabendo sofrer, e o goleiro depois saindo mais uma vez como herói. É uma vitória. Eu comemoro todas as vitórias da minha carreira, sempre. Não é fácil ganhar. E dou muito valor a ganhar, a passar, sem esquecer. Não podemos esquecer que esses jogadores jogaram domingo, 4 da tarde, no campo sintético do Palmeiras contra o líder do Campeonato Brasileiro. E hoje, 3 dias depois, estavam no campo, alguns no sacrifício, e então é uma vitória, sim, que temos que comemorar. Felipe, boa noite, parabéns pela classificação. Natália Brasil, Damas do Esporte. Aproveitando até o que você falou agora no final da sua resposta, você falou que alguns jogadores hoje foram para o campo com um certo sacrifício. A gente tem o Alan voltando de lesão, o Gerson, né, ficou aquela dúvida ali, também precisou ser substituído. Então, queria entender a sua opção para os 11 iniciais que foram a campo, e também tentar entender um pouquinho o Deportivo Táchira não marcou nenhum ponto ao longo da fase de grupos. Você já falou que não existe jogo fácil, e eu concordo com você, principalmente na Libertadores, mas será que naquele momento ali não era talvez tentar colocar um time um pouquinho mais ofensivo? Queria entender por que você fez a escolha por um jogador, o Everton Araújo, que tem uma característica um pouco mais defensiva. Obrigada. Entendeu os seus primeiros 11 e a substituição? Não, vou responder essa aí primeiro. Um pouco mais ofensivo o time tinha. O time tinha Léo Ortiz, Léo Pereira e Alan, que ficavam atrás. Tinha Wesley e Alexandre, que passavam para o ataque. Gerson, que passava para o ataque. Michael, Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo. Atacando com 7 jogadores. Mais ofensivo que 7 jogadores, difícil. Muito difícil. Então, muitas das vezes tínhamos 6 e o lateral vinha por dentro. Então, como eu falei, muitas das vezes um adversário que se fecha com os 10 dentro da área, temos que tentar entrar por outras formas, com chute de fora da área, com cruzamentos, com bola parada. É o jeito de entrar numa defesa que tá tão fechada e tão bloqueado. Mas assim, colocar mais jogadores para o ataque. O Everton Araújo entrou depois. Essa é outra, né? Você perguntou do 11. Gerson, problema no joelho, várias lesões. Tivemos Bruno Henrique também, que chegou no jogo sem condições. Alan, que depois de 3 semanas parado voltou para o jogo hoje. Varela acabou de volante. Tivemos o Alexandre, que teve que repetir o jogo também. Não estava nas melhores condições. Muitos jogadores, não vou lembrar todos. Pedro voltando de lesão, vocês já sabem. Então tem todos esses jogadores para mim. Eu tenho que exaltar o meu elenco, os meus jogadores. Eu tenho que falar da força que eles têm, da ambição que eles têm, que eles querem ganhar, eles querem sempre o melhor, querem trabalhar, querem jogar todos, e me deixa orgulhoso de liderar esses jogadores.
Felipe, tudo bem? Boa noite aqui no meio. Boa noite. Gabriel Orfo, canal Papo Brasil, Rubro Negro, Revista Placar. Parabéns pela vitória. Felipe, a maioria dos times que o Flamengo enfrenta costuma jogar de uma forma mais retancada, digamos assim. Hoje o Tátira veio com uma linha de 5, como você falou, às vezes virava uma linha de 6 até uma linha de 7. Eu queria entender porque o Flamengo, muitas das vezes, acaba não finalizando de fora da área. A gente teve ao todo 4 chutes a gol de fora da área, nem todos passaram perigo, que eu me recordo só os 2 do Alan, ainda no primeiro tempo. Por que o Flamengo encontra tanta dificuldade, muitas oportunidades para chutar de fora da área, às vezes a equipe não finaliza da forma que deveria finalizar, né? E também, já aproveitando, você perdeu a Arrascaeta, né? Pro jogo das oitavas, ele estava pendurado. Queria que você falasse um pouquinho, sei que ainda falta um pouquinho, mas como que vai ser a ausência desse jogador tão importante? Obrigado. Sobre os chutes de fora da área, porque, primeiro, característica dos jogadores. Nós temos Luiz Araújo, Pedro, que tem característica de chutar de fora da área. E o resto é mais associativo, tem menos força no chute, ou não se sentem tão confortáveis, ou não tiveram chances claras de poder chutar de fora da área, porque também o adversário ele tenta bloquear. E quando o adversário tenta bloquear um chute de fora da área, abrem outros espaços, e eles optam por se associarem. Mas isso é uma escolha dos jogadores, né? Unicamente dos jogadores. A gente treina tudo, treina chutes dentro da área, tabelas, chute de fora da área, treina tudo, e o jogador dentro do campo é o que toma as decisões. E pro Arrascaeta na volta, nunca é desculpa, né? As lesões ou suspensões, então temos um elenco qualificado para poder fazer um grande jogo sem ele. Felipe aqui, Thiago Lima do GE, parabéns pela classificação. Felipe, eu queria aproveitar um pouquinho que você citou a questão de ansiedade e fazer um comparativo com o Palmeiras, que vem numa era vencedora com o Abel, e o Abel Ferreira fala muito dessa questão de força mental do grupo. Você acha que isso é algo que o Flamengo ainda tem a evoluir em questão de força mental durante o tempo todo dos jogos? E só me permite uma segunda pergunta, como é que está a sua expectativa de reforços do departamento médico? Pulgar, De La Cruz, estão perto de voltar? Sobre a força mental do grupo, não podemos esquecer que esse grupo foi campeão da Copa do Brasil, esse mesmo grupo, com uma força mental muito grande, vencendo com 1 a menos no campo do Corinthians. Não podemos esquecer que ganhamos na casa do Atlético Mineiro, que era finalista da Libertadores. Não podemos esquecer que esse grupo tem uma força mental muito grande, que ganhou a Supercopa do Brasil esse ano, ganhou o Campeonato Carioca, vem brigando pela liderança. Existem jogos que podem gerar certa ansiedade, principalmente pela forma como o adversário se coloca no campo, pelo ambiente que é gerado antes do jogo e pelo que está em jogo, né? Quando a pressão ela é muito grande, claro que a ansiedade joga junto, e pode ter certeza que o Palmeiras também passa por ansiedade, o Corinthians, o Atlético Mineiro, todos os times passam por momentos de ansiedade durante o ano, por altos e baixos durante o ano, e no final vence o melhor. Por isso eu valorizo tanto essa vitória, porque eu sei o esforço que eles fizeram domingo no jogo, no campo do líder do Campeonato Brasileiro, e hoje, quarta-feira, estavam aqui outra vez dando a vida no campo para poder vencer esse jogo. E eu, repito, comemoro as vitórias. E sobre os lesionados, o Eric deve estar na reta final. O Vinha ainda precisa um pouco mais de treinamento. Quem mais? O Plata acredito que vai faltar ainda bastante. Aí, quem mais? O De La Cruz também é uma lesão mais longa, mas isso é o médico que tem que explicar, né? Mas é uma lesão mais longa, não esperamos ele a curto prazo. Profe, por acá, Javier Escalante de Venezuela. ¿Le sorprendió la propuesta del Deportivo Táchira en este partido tan clave para ustedes? ¿Y cuál fue la clave final para poder sacar el partido adelante? Gracias. Espanhol ou português? Espanhol. Espanhol. Sí, perdón. No nos sorprendió, imaginábamos un partido cerrado, imaginábamos un partido así. Verdad que Táchira cambió su estructura para ese partido. Normalmente no juega con línea de 5, este partido jugaron contra línea de 5, jugaron con línea de 5 contra nosotros ahí en Venezuela, y se defiende bien, tiene jugadores con calidad defensiva y cuesta, ¿no?
la clave fue intentar tener un poco más de paciencia, circular más el balón y esperar que se abriese más los espacios, ¿no? Porque al principio estábamos verticalizando mucho el juego y al final pues eso, generar un poco más de volumen en área rival, y eso nos generaría córner, falta, tiros de fuera del área, y ahí fue donde encontramos un gol y conseguimos desbloquear esse partido tão complicado. Aos 80 e tantos minutos do segundo tempo, 10 jogadores dentro da área e se sacrificando pelo grupo. É claro que fico feliz pelo gol, óbvio, estava agradecendo o Luiz Araújo até agora pela assistência. É um jogador diferente que vem nos ajudando muito, mas é claro também que a gente queria ter feito mais gols, é verdade, mas o que vale é a classificação. Em relação ao Ancelotti, ele estava aí vendo os convocados e os não convocados, e eu tentei dar o meu melhor. Acredito que todos nós ali estávamos focados no Flamengo e fazer o nosso melhor pelo Flamengo. O que acontecer depois disso vai ser fruto do que a gente está representando aqui dentro, representando nós jogadores, torcida, família. Então, é claro, eu queria ter sido convocado, quem não queria, mas seguir trabalhando forte para que um dia eu possa realizar esse sonho, por que não? Valeu, galera! Valeu! A torcida, a expectativa, a gente cria essa expectativa mesmo, a gente eleva o nível dos jogos, a gente veio de um grande jogo contra o Palmeiras, fizemos 2 gols lá, então a gente vem para casa jogar com todo respeito contra o Deportivo Táchira, que não briga por nada na competição. É claro que a expectativa era de vários gols e um futebol que encantasse, que fosse melhor, e eles mereciam isso, mas infelizmente hoje a gente não conseguiu ter a melhor escolha e infelizmente foi 1-0, mas estamos classificados e a gente tem que comemorar porque foi difícil. Vamos lá, vocês têm que dormir. Na Norte com a torcida, você, por toda essa identificação com o Flamengo, você pensa um dia fazer igual ele fez? O João, um amigo pessoal, flamenguista fanático assim como eu, veio, foi na torcida, depois passou ali no vestiário. Ainda tenho mais uns tempos, né, para ficar em campo aqui pelo Flamengo, e depois sim, claro, tenho sonho sim de ir lá torcer. Gerson, a partir de uma percepção minha, a partir de um determinado momento ali no segundo tempo, parece que você chamou a responsabilidade de uma forma que você conduziu a bola, passou a jogar de uma forma impressionante, assim, que até não vinha acontecendo antes. Você pode comentar esse momento? Como é que foi? Aconteceu alguma coisa a partir dali que você tenha melhorado? Você percebeu que você melhorou seu desempenho a partir da metade do primeiro tempo? Acho que de acordo com a confiança que tu vai adquirindo dentro do jogo. Estava um pouco receoso ainda com o joelho, depois meu sangue foi esquentando ali, eu esqueci do joelho, aí tive mais confiança para pegar a bola e tentar ajudar a minha equipe de alguma forma. Gerson, no começo da temporada você jogou muito mais como meia-direita por conta do Felipe Luiz, agora você está fazendo mais a função de segundo volante. Levando em conta o Ancelotti, que você tem um jogador real que você se assimila na posição, na formação, você jogaria mais como Modric, mais como Kroos em relação a isso? Você quer me comparar com os caras lá? Depois não tem como, nível, é outro nível. Eu estou sempre para ajudar. Vocês sabem bem que eu faço volante, faço na ponta. Ano passado foi um lugar onde eu tive um êxito muito grande. E é isso, eu estou sempre disposto a ajudar, seja lá onde for. O importante é sempre estar ajudando a equipe, mas não faz mais essa pergunta não, meu parceiro. Gerson, sobre o seu condicionamento físico, era dúvida até da torcida rubro-negra, preocupada se você entraria hoje para um jogo tão importante, falar um pouco se você ainda está sentindo, como é que foi durante o jogo, né, que você então, sobre a dor do joelho do último domingo. Eu estou com o joelho inflamado, né, então óbvio que tem um pouco de dor, mas também tem o que mais atrapalha é o receio ali de tentar fazer o movimento, sentir o cara ficar meio bloqueado. Mas como eu falei, depois ali do segundo tempo fui adquirindo mais confiança, comecei a fazer um giro e já não estava me atrapalhando mais, o sangue foi ficando quente e a gente vai desenrolando de acordo com o jogo. Feliz por não ter sido nada mais grave e eu acho que é isso. Você falou que é jogar no dia dos jogos, treinar no dia dos treinos e tratar também, que é importante.
A gente chega cedo no CT para tratar, depois vai a campo, treina, depois sai do treino, continua o tratamento. E é isso, não tem muito tempo para perder, então tu tem que se adaptar o mais rápido possível. Deixa eu te perguntar, essa posição de meio campo foi você que indicou para o Felipe Luiz ou você realmente foi pedido por ele? E outra, você já fez essa função em outros clubes também ou no Flamengo a primeira vez? Não, ele que me indica para jogar aí porque tem muitos jogadores machucados, Nico, Pulgar, Alan que voltou hoje, então o botão dele quiser a mim que eu jogue, então hoje foi como volante, amanhã pode ser lateral esquerdo, então eu vou estar aí para cumprir. Você nunca jogou como volante antes? Joguei alguns jogos, 2, 3 jogos na Alemanha, mas muito pouco, e muitos anos atrás. Varela, você prefere jogar de quê? Porque você está jogando bem em todas as posições, né? Lateral direito, e agora que o Wesley pode sair, você pode assumir a posição titular. Volante, tem até lateral esquerdo. Como é que você está se sentindo mais à vontade, porque está bem em todas? Não, estou me sentindo bem. Acho que isso também é parte do físico, fisicamente estou bem, então ajuda a jogar melhor em outras posições. Mas naturalmente eu fico melhor de lateral direito, mas como falei, se tenho que ajudar de volante ou lateral esquerdo, posso ajudar. Está pronto para assumir a posição do Wesley quando ele for embora? Estou pronto. Obrigado. Rodinei passando aqui na zona mista. Fala aí, João. Dá um tchauzinho aí, João. Olha pra cá. Deu o quê? Você entendeu outra coisa. Eu não entendi mesmo. Você falou uma coisa assim, mas por que foi tão difícil assim? Por que a torcida esperava realmente que fosse mais fácil, né? Foi tão sofrido? A gente joga 11 contra 11 ali dentro de campo. É claro que temos o melhor elenco, acho, ao meu ver, da América do Sul. E, cara, a gente joga, como eu falei, a gente joga contra 11 e os caras vieram solto e não tinha ambição nenhuma. Dava para ver nitidamente. Eu assisti o jogo deles contra o LDU um pouco, porque a gente estava lá para jogar contra o Córdoba, mas o jogo contra o Córdoba eu assisti o jogo deles e, cara, você olha e fala, pô, vai dar pra gente ganhar com uma vantagem, só que chega aqui é completamente diferente, eles fazem outras coisas dentro de campo e, é claro, a gente tem que estar preparado para tudo. A gente estava preparado para um grande jogo, para retranca do time adversário. É claro, a gente precisa melhorar e vamos melhorar daqui para frente. Mas a gente fica feliz pela classificação, vamos comemorar sim, porque é difícil. Se a gente empata, a gente não classifica, então a gente entende o torcedor, que o torcedor queria uma vitória maiúscula, com goleada, casa lotada. Primeiro lugar. A gente também queria, mas infelizmente é o que a gente conseguiu. A gente se complicou também, é verdade, não podemos tirar essa culpa nossa. Então, mas a gente está classificado. Vai cobrar o bicho dobrado ou não vai? Não, o bicho que deixa pro Luiz, porque ele colocou ali, ele cruzou a bola ali no lugar certo e o bicho fica para ele. É pros dois. Eu vou ter que pagar para ele, na verdade. Boa noite, Léo. Tudo bom? Hoje você recebeu o prêmio de melhor da partida na partida contra a LDU. Foi o Léo Ortiz. Na sua opinião, a zaga do Flamengo é o ponto de destaque dessa equipe do Felipe Luiz para 2025? O destaque são os 11 e depois quem entra, e o Cleito que fica lá treinando no máximo dele para elevar o nível de todos os zagueiros. Os melhores com certeza é o grupo, não tem um, dois ou a zaga, o próprio Arrascaeta que vem se destacando muito. Acredito eu que o coletivo é que faz a diferença. Nenhum jogador chega vencendo o campeonato sozinho. Eu acho que o Wallace Ian, quando entra aí, eleva o nível do ataque também. Então não tem nada de individual nessa equipe, pelo menos. E o Mundial mês que vem, a expectativa para vocês? A gente vai pensar no Mundial. Agora é focar no Fortaleza, comemorar agora a classificação, que foi difícil, e pensar no Fortaleza. Valeu. Não, ganhamos o jogo, que era o mais importante. Muitas vezes a gente joga bem e não consegue o resultado. Hoje o que nós queríamos era o resultado, o mais importante. Arrasca.